meus irmãos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós estamos fazendo uma série de exposições de Mateus. Hoje nós vamos ler o 8, o 18, versículo 18, depois os versículos 23 a 27. Mateus, capítulo 8, versículo 18. Todos juntos? Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Agora do 23 ao 27. Todos juntos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Da mesma maneira, irmãos, que nós estamos fazendo sempre, nós estamos citando os outros evangelhos onde este texto está. Então, este texto de Jesus acalma a tempestade também está presente no evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, e no evangelho de Lucas, capítulo 8, de 22 a 25. Eu gostaria este texto tem na nossa Bíblia um título, né? Jesus acalma a tempestade. Eu gostaria, pastor Cândido, de pensar um pouco diferente disso, dizendo assim: aonde Deus quer te levar? Para onde Deus quer te levar? Antes de começarmos propriamente o estudo, a exposição do texto, nós precisamos pegar algumas informações que são importantes. Nós que vivemos aqui numa cidade litorânea, na beira da praia, de frente para o Oceano Atlântico, podemos ler este texto e ter uma interpretação equivocada sobre alguns aspectos dele. O primeiro aspecto é do próprio Mar da Galileia. O Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades, também chamado de Lago de Genezaré, é um lago formado pelo Rio Jordão. O Rio Jordão lá na Síria. Quem vê aí a guerra lá no Oriente Médio já vai saber. A guerra lá na Síria é onde nasce o Rio Jordão. E o Rio Jordão vem descendo e forma 3 lagos, até ele desaguar no Mar Morto. O Mar Morto é o último dos lagos. O Mar de Tiberíades, ou o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ele tem mais ou menos, no período da cheia, 14 quilômetros de largura e 21 quilômetros de extensão. É mais ou menos a travessia de Salvador e Itaparica, né, aproximadamente, e mais ou menos a distância entre o Farol da Barra e o Farol de Itapuã. Então é um lago, mas um lago grande, um lago extenso, cercado de muitas montanhas. Por isso, quando chovia nas montanhas, a água descia como uma cachoeira, como uma catarata, e desaguava no mar. Mas não era somente as águas, não. Quando entravam os ventos, né? Nesses dias tem ventado muito aqui em Salvador, né? E quem vai para o interior ainda vê mais vento. Então, quando vinha o vento das montanhas, agitava
as águas do mar. Uma outra coisa importante sobre o mar da Galileia, irmãos, é que, como eu falei, ele é de água doce, então ele era um lugar prazeroso, era um lugar bom para se estar, onde a vida era constante. Suas águas eram frescas e saudáveis, servia para a higiene pessoal, para a limpeza doméstica, para a pesca, que ali era farta, para a criação de animais e para a agricultura. Na verdade, o mar da Galileia era como um oásis no meio de um deserto. Lembrem que parte da Galileia era um deserto. E o mar da Galileia, que eu sempre insisto em dizer que era um lago, era um lugar prazeroso. É por isso que diversas vezes nos evangelhos nós encontramos Jesus no mar da Galileia. Não era à toa que Jesus era chamado de o Galileu, né? Jesus de vez em quando estava por lá, Jesus gostava daquele lugar. Ali ele proferiu alguns dos seus sermões, ele fez alguns dos seus milagres e dos seus sinais. E para ali, de vez em quando, ele ia sossegar, ele ia descansar. Muitas vezes nós encontramos a expressão que Jesus pediu que eles se retirassem para outra margem para orar, para descansar. Que coisa gloriosa. Na mensagem passada, quando nós falávamos do capítulo 8, dos versículos anteriores, nós falávamos do chamado de Cristo. Nós lembramos que na última mensagem, algumas pessoas não foram chamadas. Elas quiseram participar do chamado, né? Mas não foram chamadas. João Nilson deu até risada ali atrás, né? Eles não foram chamados, eles foram assobiados. Eles ouviram um assobio, acharam que estavam falando com eles. Quiseram se meter no chamado. Este texto aqui, não. Este texto é um texto para os chamados. Então, irmãos, esse texto é para mim e para você. Sempre que eu tenho pregado aqui, eu gosto de usar a expressão. Esse sermão é um sermão carapuça. É um sermão para mim e para você, Mário. É um sermão para mim e para Fernanda. É um sermão para mim e para Saulo. É um sermão para mim e para Adriana. Porque esse sermão, ele foi direcionado para crentes e não para ímpios. É verdade que os ímpios também podem ouvir, os gentios também podem ouvir e tirar lições e receber a salvação a partir dele. Mas este texto está voltado, ele foi direcionado, essa experiência foi direcionada para aqueles que já tinham recebido o chamado e para aqueles que atenderam o chamado. Eu quero então insistir. Você que já foi chamado por Cristo, você que já atendeu esse chamado, você que já recebeu Cristo no seu coração, você que já tem uma experiência com Cristo, eu quero lhe perguntar, para onde Deus quer te levar? Para onde Cristo quer te levar? Vejam comigo aí, versículo 18, todos juntos, em alto e bom som. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. O evangelista Marcos diz assim: disse Jesus, passemos para outra margem. Quem lê Marcos, irmã Angélica, pode ter a sensação que Jesus está convidando. E num convite, você aceita ou não aceita. Você tem o direito de não aceitar. Mas, na verdade, Angélica, pastor Cândido gosta muito de dizer assim, ó, o chamado de Deus é eficaz nos santos, naqueles que foram escolhidos, naqueles que foram eleitos, naqueles que foram predestinados. Por isso Jesus diz, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. O texto de Mateus dá uma ênfase maior. Jesus não fez um convite, não. Jesus deu foi uma ordem.
né? Há aí uma ordem: passemos para o outro lado. Eu quero que vocês sigam comigo para um outro lado. E muitas vezes, irmãos, o caminho de Deus é assim. Em primeiro lugar, eu gosto de dizer que muitas vezes o destino, ou para onde Deus está nos levando, ou onde Deus quer nos levar, o destino não está bem claro aos nossos olhos. Nós somos chamados, Mário, de peregrinos. Quem é peregrino? Quem está peregrinando. Quem está numa terra e aparentemente sem rumo. Ele está indo para um lugar que ele não conhece, mas acredita que vai ser uma bênção. Isso ocorre, irmãos, desde a época de nossos pais, dos nossos primeiros pais, dos pais da fé, dos nossos patriarcas. Gênesis 12, 1, está ali o chamado de Abraão. Lembra como é que foi o chamado de Abraão? Ora, disse o Senhor a Abrão, ainda era chamado de Abrão, né? Deus ainda não tinha mudado seu nome. Disse o Senhor a Abrão, vamos todos juntos? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Que coisa gloriosa, pastor Paulo. Abraão estava lá no Iraque, né? Estava lá em Ur dos Caldeus. Iraque seria hoje, né? Estava lá na terra de Saddam Hussein. E Deus foi ao encontro de Abraão e deu a Abraão uma ordem. É verdade que essa ordem depois será acompanhada de uma promessa. Mas antes da promessa veio a ordem. Sai da tua terra. Sai de onde você está. Sai da sua zona de conforto. Sai daí da sua casa. Sai do meio da sua família. Sai do meio dos seus amigos. Sai dessa situação que você está. Irmãos, quando nós vamos lendo a Bíblia, nós podemos pegar este tema, não é alegórico não, meu João Nilson, mas nós podemos pegar esse tema e explorar de diversas maneiras. Jesus está diante do túmulo de Lázaro. E o que é que Jesus diz? Lázaro, sai para fora. Isso dói nos nossos ouvidos, né? Porque seria mais bonito dizer assim, Lázaro, vem para fora, por causa do pleonasmo, né? Evitando o pleonasmo. Mas é interessante, Luciano, que o nosso irmão João, que escreveu aquele texto, ele é um indivíduo que não domina muito a língua, e ele faz o pleonasmo mesmo, dizendo assim, Lázaro, sai para fora, sai da sua sepultura, cumpra-se em você aquilo que está dito pelos profetas. Se os mortos, aqueles que ouvirem a sua voz, como é que o morto ouve a sua voz? Gente, nós estávamos mortos nos delitos e pecados e nós ouvimos a voz do Senhor e saímos da sepultura. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, naquele capítulo maravilhoso, eu amo o capítulo 11 de Hebreus, o capítulo dos heróis da fé, ele diz assim, capítulo 11, versículo 9, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, terra que não era dele, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Aleluia. Irmãos, que coisa gloriosa na vida do nosso pai Abraão. Ele era peregrino. Saiu de Ur para uma terra que Deus havia prometido. E ele peregrinou naquela terra, morou em tendas, se tornou um homem muito rico. Mas é incrível que a Bíblia diz. Abraão nunca tomou posse no sentido, nunca lavrou umas escrituras, nunca foi no cartório de registro, nunca botou lá no carnê do IPTU que a terra era dele. A única terra que Abraão tomou posse, na verdade, foi a terra que ele comprara para enterrar Sara. Ou seja, o nosso pai da fé entendeu que ele era peregrino, como em terra alheia, como terra estrangeira. A pátria pela qual ele lutava, pela qual ele almejava, pela qual ele desejava, era uma pátria que não estava neste mundo. Aleluia! Nossa pátria não está aqui, irmãos. É verdade que nós somos cidadãos da terra e precisamos labutar com as coisas da terra.
mas nós não somos deste mundo de Jesus. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aqui no mundo nós estamos apenas de passagem. Nós somos cidadãos dos céus, da Nova Jerusalém. Jesus Cristo, Filho de Deus, voltando para o texto agora, né? Capítulo 8. Jesus Cristo, Filho de Deus, havia começado o seu ministério. Capítulo 8, desde o capítulo 5, ele está na pregação, né? Seu sermão do monte. Agora ele está aqui fazendo os seus milagres, os seus sinais, as suas curas. Ele havia começado o seu ministério. Escolhido Cafarnaum como seu ponto de apoio, como seu quartel-general. Cafarnaum era a cidade onde ele começara ali, montar ali sua base. Ele ordenara aos discípulos para ir para outra margem. Mas é intrigante o que os evangelistas não narram. Jesus não disse por que eles deveriam ir para outra margem. Não disse se era para orar, não disse se era para pregar, não disse que era para descansar. Jesus não lhes dissera. Então eles passaram para outra margem, eles estavam indo para outra margem como que cegos, como que peregrinos. Diante disso, irmãos, nós que temos recebido do Senhor, da mesma forma que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Davi, nós que fomos chamados pelo Espírito Santo, Ele continua nos chamando hoje. Quantas vezes, quando Deus nos chama, nós temos um monte de perguntas para fazer a Deus sobre isso e aquilo. Lembra, amado, de Moisés? Deus está chamando Moisés. Moisés diz, não, mas eu não posso. Eu sou isso, ou eu sou aquilo. Eu vou falar como? Eu vou falar em nome de quem? E eles não vão me ouvir. E que poder vai se manifestar? Ele é um crente, Mário, igual a mim e você. Homem carnal, homem de carne e osso, homem imperfeito. Mas intrigante é que Moisés ouviu e obedeceu àquela voz. Eu queria lhe perguntar, meu irmão, essa pergunta é direta para crente. Onde é que Deus quer te levar? E esse onde aí pode ser lugar, lugar mesmo. Que cidade, que sertão, que litoral, que ilha, que igreja, que bairro. Onde é que Deus quer te levar? Mas não precisa ser necessariamente o local. Pode ser aonde, no sentido de situação. Em que situação Deus quer te levar? Para onde Deus tem te chamado? Qual o propósito de Deus na sua vida? Tem crente que perdeu o sentido. A vida perdeu o sentido para ele. Ele está vivendo, mas não vivendo. Ele está como que vegetando. É um parasita. Vive do sangue dos outros. Vive da fé dos outros. Vive da oração dos outros. Vive da esmola dos outros. Vive do sentimento dos outros. E eu quero lhe perguntar, qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o propósito de Deus quando Ele lhe colocou neste emprego? Ou nesse desemprego? Qual é o propósito de Deus no seu casamento? Ou na sua vida de solteiro? Qual é o propósito de Deus na sua casa, na sua vizinhança, nas suas amizades? Qual é o propósito de Deus para você aqui nessa igreja? Porque Deus lhe trouxe para essa igreja. Pergunto, onde Deus quer te levar? Em segundo lugar, irmãos, eu gostaria de ler aí com os irmãos os versículos 23, 24 e 25. 23, 24 e 25. Todos juntos? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, vamos repetir essa última parte? Entretanto, Jesus dormiu. Versículo 25 agora. Mas os discípulos vieram acordar, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Eu acho que esse é um texto que a Anitta não gosta de ler. Principalmente quando o Cante estava embarcado. Hein, Anitta?
Pensar numa tempestade, Cândido, lá no meio do mar, sendo sacudido para um lado e para o outro. Porque tem dia que o mar está de almirante, né, Cândido? Não, vem, não passa nem a marola. O que é que está acontecendo? Glória a Deus. Hein? Poxa, que maravilha. Ana Maria, que é da ilha, né? Pastor Paulo que pastoreou na ilha, pastor Cândido que pastoreou na ilha. Como é bom atravessar de ferry-boat, no dia que está tranquilo, né? Vale brigadinha, você senta ali e vai à vontade. Mas eu já atravessei para a ilha, Ana já deve ter passado por isso, no dia que sobe, desce, o estômago revira. Na semana passada, irmãos, eu falei aqui do evangelho falso, do evangelho da prosperidade. Lembram disso? No sermão, você reservei um pedaço para falar do evangelho falso. Aquele evangelho do pare de sofrer, né? Pare de sofrer. Pois é. Tem um bando de crente aí, que eu não sei nem se é crente mesmo, né? Mas se diz que é, eu vou considerar que seja. Tem um bando de crente aí doido por este evangelho. O evangelho do pare de sofrer. O evangelho dos triunfalistas. Eu vou vencer. Eu vou conquistar. Eu vou pisar na cabeça. Eu vou derrotar. O inimigo está debaixo dos meus pés. Pronto, aí o crente não toma topada, o crente não fica doente, o crente não perde emprego, o crente não tem dor de cabeça. E quando aparece uma situação em que o crente é atingido por qualquer coisa deste mundo, aí Luciano bota o dedão assim na cara e diz, é pecado. Né? Você está em pecado. Está com dor de barriga porque você está em pecado. Né? Bota o dedão logo lá. Este, irmãos, pode ser qualquer coisa, menos o evangelho verdadeiro. Pelo contrário, nós temos neste texto 12 discípulos. Quero chamá-los de apóstolos, porque é assim que Jesus os chamou. 12 apóstolos. Lembre os irmãos que apóstolos só foram 12. E mais tarde Paulo. Né? Então esses que se auto-intitulam apóstolos são qualquer coisa, menos apóstolos. Porque para ser apóstolo, havia um requisito básico, o primeiro de todos. Tinha que ter visto Jesus vivo. Tinha que ter vivido com Jesus. Como Jesus tem mais de 2000 anos que foi para o céu, então nenhum desses que são apóstolos aí são apóstolos de verdade. São do Paraguai, são do Feraguai, são Xing Ling e de última geração, da pior possível, mas se auto-intitulam apóstolos. Haviam neste barco 12 discípulos, 12 apóstolos. Desses 12, pelo menos 4 eram experientes no mar. Não eram marinheiros de guerra, mas eram marinheiros de pescaria. Tinha ali Pedro e seu irmão André, tinha Tiago e seu irmão João, pronto. Pelo menos 4. Mas, irmãos, veio uma tempestade de vento, soprou naquele lago um vento, se formaram algumas ondas, a tempestade era tão intensa que aqueles homens experimentados no mar tiveram medo de morrer. E aí, Cândido, lembra disso? Que não dormia, não comia, não bebia, não sentava, porque o barco estava sendo jogado para lá e para cá, por ondas de 4, 5, 10 metros, assim, se pegar direito, parte esse barco no meio. E quem não sabe sobre marinheiro, pergunta o pastor Cândido depois, que ele pode explicar. Esses faladores, então, aí eu chamo de faladores, porque eles não são pregadores. Que o pregador prega a verdade, eles são faladores. Esses faladores esqueceram do restante da Bíblia todo. Jesus Cristo, Filho de Deus, em João capítulo 16, versículo 33, diz: essas coisas vos escrevo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, ou passais por aflições, mas tende bom ânimo, aleluia. Eu venci o mundo. Vamos dizer juntos, irmãos? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Crente que não quer ter aflição, tem que pedir a Deus para morrer logo. Vai para o céu, que lá no céu não tem aflição.
ou deixe de ser crente. Porque crente que entra na igreja achando que vai deixar de ter aflição, ele não entendeu ainda. O apóstolo Paulo, falando deste tema, ao seu discípulo, o novo pastor Timóteo, na segunda carta, Timóteo não é tão novo assim. E Paulo já está no final de carreira, né? Paulo, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: ora, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Quer viver piamente? Você acha que o governador vai gostar de você? Que o vereador vai gostar de você? Que o presidente vai gostar de você? Que o Congresso vai gostar de você? Que o juiz vai gostar de você? Não, meu filho. Se você seguir a Cristo piamente, você será odiado de todas as nações. E quanto mais próximo do fim, irmãos, mais a perseguição será intensa. Então eu tenho falado todos os dias aqui na igreja, sempre que eu posso falar, dos textos que Ana publica lá, sobre a igreja perseguida. E a gente vê a igreja perseguida no Irã, no Iraque, na Síria, na Colômbia, na Venezuela, no México. Está tão longe de nós. Se prepare, porque se Cristo não voltar essa semana, a perseguição ainda vai piorar. Porque é isso que Jesus afirma na sua palavra. Nós seremos odiados de todas as nações. Mas, irmãos, numa terra dessa, como peregrino, numa terra dessa, sendo atribulado de todos os lados, sendo perseguido pelo outro rei, sendo perseguido pelo seu filho, sendo perseguido por algumas autoridades. Sabe o que é que o rei Davi escreve? O Salmo 23. Lembra do Salmo 23? Vamos dizer junto o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha... Só que refrigera a minha alma. A tempestade está zoando, o vento está uivando, as ondas estão bravias, a enfermidade chegou, a dificuldade chegou, o desemprego chegou, mas o meu coração está tranquilo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Dessa forma, irmã Angélica, o sofrimento não indica a reprovação de Deus. Pelo contrário, na vida de alguns crentes, em algumas situações, o sofrimento serviu para polir, para moldar, para fazê-lo amadurecer, para que ele possa crescer, porque Deus tem algo maior preparado para ele. Aleluia. Ô, meu irmão, Jesus é quem manda a tempestade. Alguém pode dizer, mas Jesus manda a tempestade? É. Não é ele o dono do sol, da lua, das estrelas, do vento, da tempestade? Não é ele que reserva os ventos? Não é ele que solta os ventos? Então, aquela tempestade que atingiu nossos irmãos, aquela tempestade foi enviada pelo próprio Jesus. E Jesus que envia a tempestade é o mesmo Jesus que se levanta e diz: acalma-te, vento, acalma-te, mar, porque a nossa tempestade não vai durar para sempre. Aleluia. Eu quero te perguntar, meu irmão, sua vida está tranquila? Dê glória a Deus. Você está em meio a dificuldades? Diga assim: misericórdia, Senhor. Mas glória a Deus também. Aí eu quero lhe perguntar, por que Deus lhe deu essa tranquilidade? E por que Deus lhe deu essa tribulação? Por que Deus lhe deu essa bonança? E por que Deus lhe deu essa tempestade? O que é que Deus espera de você no dia da tranquilidade ou no dia da tribulação? Meu irmão, onde é que Deus quer te levar? O que é que Deus está requerendo de mim e de você? Por que Deus está sacudindo sua vida?
porque tudo dá certo em sua vida, ou porque tem coisa que não está dando certo na sua vida. Em último lugar, irmãos, eu queria pensar com os irmãos, versículos 26 e 27. Eu queria voltar um pouco. Os irmãos já leram comigo, mas eu queria ler de novo aqui, só um minutinho, o final do versículo 24. Entretanto, todos juntos? Entretanto, Jesus, vamos dizer de novo? Entretanto, Jesus dormia. Vamos agora, 26 e 27, todos juntos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar? Eu quero concluir essa mensagem dizendo assim, olha, se às vezes a gente não tem uma visão correta de onde Deus quer nos levar, se muitas vezes nós seremos cercados de tempestades, de adversidades, de tribulações, sempre, não é às vezes, sempre, o melhor lugar para se estar é o lugar onde Jesus está. O melhor lugar para você estar é o lugar onde Jesus está. E no lugar onde Jesus não pode entrar, você não deve estar lá. Se seus amigos estão contando piadas indecentes, indecorosas, cachaça, bebida, cigarro, confusão, sexualidade, aquilo não é um ambiente onde Cristo está. Ele só está lá através do juízo. Aquilo não é um ambiente onde Cristo não está. E se Cristo não pode estar lá, você não deve estar lá. Aquilo não é lugar para você. Irmãos, conta-se. E aí tem várias versões da mesma história. Eu quero tomar essa história como base, né? Seja história verídica ou história ilustrativa. Conta-se que um grupo de jovens saiu sábado para farra, né? Um grupo de jovens não crentes, né, saiu para farra. E uma das jovens era filha de crente, criada na igreja, criada na escola dominical, na UCP, na UPA, na mocidade. Mas na mocidade ela decidiu tirar uma férias, se sair, ir embora, abandonar a igreja. Que tristeza. Quando eles decidiram sair de carro, a mãe dela, então, de diversas formas, tentou dissuadi-la, tirar da ideia dela, ou tirar da sua cabeça a ideia de sair para aquela farra. Mas ela não conseguiu dissuadir sua filha. Então aquela mãe crente, cheia de temor, emitiu uma palavra boa, abençoadora, e disse assim: ô minha filha, então que Deus lhe acompanhe. Alguém do carro, para debochar, fez: o carro está cheio. Se ele quiser, ele vá no porta-mala. Se referindo a quem? A Deus e a Jesus. Ou seja, no nosso carro não tem lugar para ele. Que triste palavra, vergonhosa. Mais tarde, irmãos, aquele carro sofreu um acidente, bateu de frente. Todos que estavam dentro do carro vieram a óbito. O único lugar do carro que não foi tocado foi o porta-mala. O porta-mala continuou intacto. Alguém pode dizer previsão falsa, alguém pode dizer superstição. Não, eu quero usar somente a palavra. Se ele quiser, ele vai no porta-mala. Se Jesus vai ficar no porta-mala, o porta-mala é o melhor lugar para você ficar, porque ali está a presença de Deus. Quando eu leio este texto bíblico de Mateus 8, não há como eu não fazer uma associação entre o texto e o Salmo 46. Jesus estava o quê?
dormindo. O salmista do Salmo 46 diz assim, vamos lembrar? Quem souber diz de cor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou na hora da angústia, depende da tradução. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí o salmista diz, Deus está no meio dela, aleluia, não será abalada. Deus está no meio dela. E aí, irmãos, eu avanço o salmo e lá na frente ele dá uma ordem. Deus dá uma ordem ao seu povo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Nossos irmãos apóstolos, homens de fé, homens vocacionados, homens chamados, homens que foram instruídos, homens que estavam diante de Jesus, homens que estavam vendo os seus milagres, na hora da dificuldade, eles se desesperaram. Sabe por que se desesperaram? Porque eles são homens semelhantes a nós, com as nossas próprias fraquezas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos ficando desesperados. Por isso queremos correr de um lado para o outro, feito barata tonta. Galinha fora de puleiro, correndo para cá, correndo para lá, como se a nossa força, a nossa capacidade, a nossa inteligência, ou qualquer pessoa ao nosso redor pudesse nos socorrer. Enquanto o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha, muitas vezes em meio à dificuldade, em meio à tribulação, em meio aos problemas, nós temos esquecido o chamado de Deus. Eu falava sobre os nossos patriarcas que estavam peregrinando em busca da terra prometida. Muitas vezes, na época de fome, eles decidiram fugir de lá. Sair da terra que o Senhor havia prometido lhes dar, a terra que emana leite e mel. E Deus então os repreendeu e os mandou voltar para a terra que Deus os havia colocado. Meu irmão, tem muita gente que pode estar nos ouvindo hoje, pela internet, ou vai nos ouvir no outro dia, que está vivendo um problema no casamento, que está vivendo um problema no relacionamento com os filhos, ou no relacionamento com os pais, ou um problema no trabalho. Eu quero lhe dizer, eu não sei onde você está, mas eu posso afirmar, o melhor lugar para se estar é o lugar onde Jesus está. Porque primeiro ele dorme, ele descansa no esconderijo do Altíssimo. Mas quando for necessário e quando for a hora certa, ele vai falar com voz de trombeta e mandar a tempestade passar, e o vento se acalmar, e as ondas cessarem, porque ele é o Senhor da nossa história e o Senhor das nossas vidas. Eu quero concluir fazendo a pergunta inicial. Onde Deus quer te levar? Ô meu irmão, só Deus pode responder, mas Deus já respondeu a você. Muitas vezes somos nós que não nos acostumamos mais a ouvir a voz de Deus. Nós queremos um Deus pentecostal, que esteja todo dia falando no nosso ouvido. Nós queremos um Deus do Antigo Testamento, que o anjo baixa aqui agora para falar conosco. Deus fala conosco através das Escrituras. Deus fala conosco através da exposição da sua palavra. Deus fala conosco através da natureza. Deus fala conosco através dos pastores. Deus fala conosco através das mensagens. Deus fala conosco através dos concílios. Deus tem falado conosco. E qual é a mensagem que Deus tem falado a você? Aonde Deus quer te levar?
Podem.